Oiê, eu sou a Gabriela Kalkman e eu sou estudante de medicina da Universidade Federal do Paraná. E eu vim falar para vocês sobre quais livros que eu acho mais importante para utilizar durante a graduação, que fizeram diferença para mim, pelo menos, ali durante meu curso na faculdade de medicina. Agora eu estou no internato, então eu utilizei mais livros na época que eu fazia medicina presencial, porque eu peguei um período durante a pandemia que foi uma medicina online. Então, quando eu estava na época presencial, que foi 2018, 2019, eu utilizei muito os livros de anatomia. Um deles é o Moore. O Moore, ele é um livro-texto de anatomia e que ele é muito usado pelas faculdades de medicina e ele foi utilizado para fazer a disciplina de anatomia humana. E junto com o livro-texto, eu também utilizava dois outros, que eram livros imagem. Por quê? Porque durante a medicina nós aprendemos muito com a parte visual, né? É muito difícil você se formar como médico ali sem você ter uma parte visual. Então, a parte visual que eu utilizava era o Netter e também o Sobota. Eu utilizava esses dois livros. Eu levava durante as aulas de anatomia e eu utilizava ali comparando o que eu estava vendo nas peças cadavéricas com o que eu estava vendo ali no meu livro de imagem. E também eu utilizava a seguinte situação: além de eu utilizar esses livros, eu fazia desenhos esquemáticos para eu poder fazer meu cérebro entender, porque é um mundo muito novo. Então, anatomia para mim foi uma das primeiras disciplinas que eu aprendi na faculdade, que eu tive que passar por ela. Então, ainda estava aprendendo a aprender, né? Porque o jeito que às vezes você aprende durante o cursinho não vai ser a mesma forma que você vai utilizar ali durante a faculdade, então eu estava aprendendo a aprender. Fora esses livros que eu utilizei ali na disciplina de anatomia mesmo, eu também utilizei esses livros para a disciplina de esplâncno, que era separado de anatomia humana. Esplâncno era apenas para órgãos sólidos, como pulmão e intestino, e entre outros órgãos que foram utilizados. Eu também utilizava esses daí, tá? Um livro também que eu acabei utilizando muito também não era Netter para colorir, mas era como se fosse um Netter para colorir, onde você tinha as imagens ali. Agora eu não tenho esses livros para mostrar porque está na casa da minha família, mas era um livro de colorir que eu pintava ele, tinha ali os órgãos humanos. Eu recomendo muito para quem é muito visual e é sinestésico também, para utilizar, porque às vezes também é uma maneira de relaxar, né? Para mim foi uma excelente forma de aprender também. Um livro também que eu utilizei, que foi para a disciplina de neuroanatomia, foi o Menezes. Eu vou colocar todos os nomes dos livros aqui embaixo, tá? O Menezes era um livro-texto. O Menezes é o próprio neurocirurgião Menezes, que ele trabalha ali no Instituto de Neurologia de Curitiba, tá? E ele também era professor da minha universidade, que era a Universidade Federal do Paraná, e ele, logo que eu entrei, ele já tinha saído alguns anos atrás, era bem recente isso. E ele é um dos que ele organizou esse livro e ele acabou deixando ali para o pessoal utilizar como bibliografia. Então, eu utilizava o Menezes, o Machado também, era um livro muito excelente de neuroanatomia que eu utilizava, e eu utilizava um o livro de imagem que era denominado Versalhos, e ele era um livro, não era que nem o Netter ou o Sobota, ele era um livro que era, tipo, literalmente a imagem, a foto da estrutura anatômica, sei lá, do cérebro ou de alguma artéria, era a foto dele e com umas setinhas. O que eu fazia com aquele livro? Eu pegava, colocava post-its em cima de onde estava setado, igual um Netter da vida, colocava em cima e eu ia respondendo como se fosse um simulado. Isso me ajudou muito, muito mesmo. Porque com o Netter eu já não conseguia fazer isso porque era muito difícil transpor aquela parte teórica de imagem para uma parte real na minha cabeça. Então eu não conseguia fazer isso, mas eu conseguia fazer com aquele livro que era o Versalhes. Então eu recomendo muito esses livros. Outros livros também que eu acabei utilizando foi o livro de patologia, que era a Robbins. Ele era excelente livro, eu acabei utilizando ele era todo em inglês e ele tinha todas as imagens bonitinhas lá das lâminas histológicas utilizadas na patologia. Foi um livro excelente que eu acabei utilizando. E também um outro livro que eu utilizei, que eu tenho aqui, ele foi esse daqui, ó. Não sei se dá para focar. Como escrever o relatório de um paciente. Eu utilizei esse aqui na disciplina de propedêutica médica, que é a semiologia. Aqui nós temos 3 propedêuticas médicas. A primeira é de anamnese, para você aprender a fazer a anamnese com o seu paciente. A segunda é o exame físico. E a terceira é para você relacionar a anamnese e o exame físico. E eu utilizei muitos aqui, porque esse livrinho você aprende a
como que você vai fazer a anamnese e como que você vai transcrever ela, e também o exame físico, porque tem algumas palavras que nós não somos familiarizados, então precisamos aprender. Por exemplo, a própria palavra anamnese, a gente faz como consulta, então, que a consulta é o conjunto, né, normalmente, do exame físico e da anamnese, mas nós não sabemos que é esse nome, então, aqui é excelente esse livro, esse daqui é um livro da própria Federal, da editora UFPR, que eu acabei comprando para poder auxiliar, e me auxiliou muito, muito mesmo. Então, eu recomendo, se vocês conseguirem encontrar na internet esse livro, eu recomendo muito. Ele tem, deixa eu ver, 92 páginas, contando com as referências, e ele é excelente, assim, para carregar no bolso e levar. Esses foram os livros que eu utilizei durante a faculdade. Depois, ali durante a faculdade, eu fui utilizando mesmo resumos que eu fazia das aulas, e anotações também de colegas, e alguns pedaços de alguns livros, e também aulas gravadas, já que eram online, né, as aulas, e acabei estudando dessas formas, mas a parte de livros mesmo foi no começo da faculdade que, para mim, fez diferença, esses livros, então eu recomendo para vocês utilizarem aí durante a faculdade, porque também, claro, levando em consideração que às vezes a faculdade tem suas próprias referências bibliográficas para utilizar. Então tem que tomar cuidado com isso, porque autores acabam divergindo de algumas opiniões, de alguns conhecimentos. Então sempre dê uma olhada ali com os professores para ver quais que eles vão utilizar, tá bom?